Olá, jovens humanos, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje não reparem não que meu cabelo está mais assustador que as histórias. Isso acontece nas melhores famílias, não é? E não me enrolar muito nas introduções não, mas assim, já vai deixando aquela curtida aqui, porque, né, você já sabe que vai ter história boa, não sabe? Pois é, então já vai deixando aquela curtida. Compartilha esse vídeo. Ainda mais se você conhecer o medroso, compartilha, porque você vai ajudar a pessoa a superar os traumas. E se inscreve nesse canal, tá bom? Se tiver opção aí de hypar, a gente ouvi dizer que esse negócio dá muito certo. Então me ajuda aí. Se tiver opção de hypar aí pra vocês, por favor, hype o vídeo aqui, tá bom? Então é isso, vamos para as histórias de hoje. A primeira história chama O Segredo do Armário. Era um dia frio de março, quando mamãe e papai se mudaram para a nova casa que tinham acabado de comprar. Era uma casa de renda. O que é uma casa de renda? Tipo um prédio com 3 apartamentos. Papai escolheu o apartamento do primeiro andar. O porão e o andar superior foram alugados. Ele comprou um prédio, então, né? Não demorou muito para as minhas 2 filhas, que na época tinham 3 e 6 anos, pedirem para passar a noite com a vovó e vovô. Eles concordaram em deixar as meninas irem para lá, porém pediu um tempo, cerca de um mês, para conseguirem colocar tudo no lugar, antes dos meus 2 furacões tirarem tudo do lugar novamente. As meninas estavam ansiosas para dormir na casa, comer os biscoitos caseiros e ficarem se sentindo mimadas por dias, podendo dormir tarde, comer doces, fora de hora, ver televisão o dia inteiro, essas coisas que só em casa de avós podemos fazer sem limites. Um mês passou rápido e logo as meninas estavam arrumando seus pijamas para ficar com os meus pais em sua casa nova. Alguém poderia pensar que elas estavam planejando uma viagem para a Europa de tanta coisa que queriam levar. Apesar da apreensão de me afastar delas e da preocupação com o trabalho que poderiam dar aos meus pais, eu as deixei nas mãos capazes da minha mãe. Claro, depois dela me acalmar bastante. Quando acabou a estadia das meninas na casa dos seus avós, eu fui buscá-las. Elas tinham uma história estranha para me contar. Elas disseram que um dia depois que a vovó as colocou na cama e foi embora após orações noturnas, uma coisa estranha aconteceu. Uma figura de um homem saiu do armário e ficou ao pé da cama deles, olhando para eles. Eles ficaram tão assustados que puxaram os cobertores sobre suas cabeças e adormeceram depois de um tempo. No começo, pensei que as meninas estavam inventando uma história, então perguntei para minha mãe sobre isso. Ela tinha uma história igualmente estranha. A história dela era que sempre que ela deixava a porta do armário aberta, vibrações estranhas enchiam o quarto. E uma noite que ela deixou a porta aberta, uma figura escura emergiu de dentro da porta e ficou ao pé da cama dela. Ela acendeu o abajur e a figura desapareceu. Evidentemente, ela tinha esquecido de fechar a porta do armário quando colocou as meninas para dormir. Eu sou uma pessoa muito crédula e conectada com essas questões paranormais, meus primeiros pensamentos foram: há um espírito perturbado pedindo ajuda. Consegui obter o endereço da antiga dona da casa, que era uma viúva. Ela não estava morando muito longe com sua filha. Depois de localizar a casa, fui apresentada à senhora. Ela era amigável e falava com bastante sotaque. Ela disse que vendeu a casa por causa de algumas memórias ruins. E esta é a história como ela me contou. Meu marido tinha pegado emprestado algum dinheiro do irmão para comprar a casa. O irmão dele negociou com ele depois de um tempo para ficar conosco, usando o saldo do dinheiro que lhe era devido para cobrir seu quarto e alimentação. No entanto, meu marido discordou e uma discussão começou. Ele empurrou seu irmão para o lado, pois diante daquela situação estava parecendo que ele iria partir para a agressão. Seu irmão caiu para trás e bateu a cabeça em uma pedra, perto do portão do jardim. Ele morreu instantaneamente. Depois disso, meu irmão ficou desanimado e ficava sentado por horas no quarto, apenas olhando para o nada. Uma tarde, fui às compras e quando cheguei em casa, encontrei ele pendurado em um dos meus varais no armário. Ele simplesmente não conseguia se perdoar pela morte do irmão e então tirou sua própria vida.
Eu não soube lidar com a situação, então vendi a casa. Eu contei às senhoras os ocorridos da casa e contei que acreditava que o espírito do marido dela ainda habitava aquele lugar. Então, logo depois, liguei para um padre, pedindo que abençoasse a casa. E a senhora e toda a família dela também participaram dos rituais para abençoar a casa e dar paz ao espírito do antigo proprietário. Após os rituais, não encontramos vibrações no quarto quando a porta do armário foi deixada aberta. Ninguém andou do armário para a cama à noite, então era tudo tranquilo. O espírito aparentemente encontrou a paz. Gente, um pouco pesado. Então, você é muito corajosa. Muito. Porque assim, você teve coragem de procurar o antigo dono. Eu não teria. Juro, eu não teria. Eu teria coragem de vender a casa. Mas procurar o antigo dono, porque tipo assim, eu não tô falando que você fez errado, tá? Eu tô falando que eu não teria coragem. Porque a gente não sabe como que a pessoa vai reagir. A pessoa vai mandar internar a gente, se vai concordar, igual aconteceu aqui. Ela foi tranquila, né? Ela se abriu com você, quando você falou o que você pensava que estava acontecendo, ela até participou das coisas e tal. E se realmente era tudo isso que estava acontecendo, deu certo, ele encontrou a paz. Então, no final da equação foi um resultado muito bom, né? Foi bom você ter procurado porque resolveu. Mas eu não teria essa coragem. Juro de verdade. Porque eu poderia pesquisar sobre a história da casa, alguma coisa assim. Mas eu tenho muito medo da reação das pessoas, sabe? Tipo assim, a pessoa fala assim, tu é louca e não sei o que, não sei o que. Não que eu me importo com o que as pessoas vão pensar, sabe? Mas, não sei, eu acho que eu não teria coragem não. Então, parabéns, você é muito corajosa. E no fim, sua coragem acabou dando paz pro espírito do Senhor. Então, vamos para a próxima história que chama Pequenas Mãos. Quando você cresce em uma cidade pequena, torna-se muito criativo para encontrar coisas divertidas para fazer, aproveitando ao máximo o divertimento enquanto tem. As lendas urbanas são abundantes e sempre divertidas de ouvir. Eu não moro longe da nossa capital, e à medida que envelheci, comecei a explorar a cidade. Fiz muitos amigos que adoravam ouvir histórias sobre eu crescer em uma cidade tão pequena e as coisas divertidas que fazíamos. Eles imploravam para eu levá-los a um cemitério, muito conhecido na cidade, o qual falava para eles com bastante frequência. Ele ficava a cerca de 40 minutos de casa. É um lugar que visitei apenas algumas vezes. Confesso que durante o dia é muito inofensivo. Conheço a área razoavelmente bem, pois já cacei lá e fiz várias viagens noturnas, mas à noite fica muito assustador. Deixe-me esclarecer. Não sou uma pessoa crédula no sobrenatural. Se algo assustador acontecer, vou procurar a explicação mais lógica possível. Se me contar uma história assustadora, vou revirar os olhos. Mas essa que vou contar não tem explicação. E uma noite, alguns amigos da cidade me ligaram. Eles queriam ir a esse cemitério e me pediram para levá-los. Concordei com o passeio e eles vieram para minha cidade por volta das 6, quase 7 horas da noite. Isso aconteceu no meio do outono, então já estava um pouco escuro naquela hora. Ficamos ali, fumando alguns cigarros e colocando o papo em dia. Éramos 5 no total. Por volta das 9 horas, decidimos ir ao cemitério. Parte do caminho é uma estrada asfaltada, mas o restante é uma estrada de cascalho de calcário. Esqueci de comentar que fomos no carro novo do meu amigo. Tinha apenas alguns meses de uso. Quem já dirigiu em estrada de calcário sabe que fica uma fina camada de poeira sobre o carro. Essa estrada de cascalho ficava uns 15 minutos do nosso destino. Chegamos ao cemitério e a entrada tem um portão de ferro fundido. Entramos e mostrei para eles o túmulo. É um túmulo muito grande do início do século XX e tem uma frase, um epitáfio muito arrepiante, algo como: onde você está agora, eu já estive, e em breve você estará onde estou. Depois de ler isso, descobri que é algo muito comum em algumas lápides. Meus amigos concordaram que era realmente assustador. Eles me perguntaram se alguma coisa já aconteceu comigo naquele lugar. Aí eu respondi que não, na verdade não. Só meu carro superaqueceu uma vez, mas isso é tudo.
Seguimos o passeio e eu, como guia, levei a um túmulo que fica na última fila, saindo da lateral do cemitério e indo para o fundo. Talvez uns 50 metros à frente desse túmulo tinham várias sepulturas de crianças, pequenas demais para caberem mais do que os nomes nas lápides, que também eram pequenas. Diz a lenda urbana local que se você correr zigue-zagueando entre essas sepulturas, você morrerá. Então um amigo começou a zombar de mim, dizendo que era a coisa mais idiota que ele já tinha ouvido. Ele gritou que não tinha medo nenhum de bebê morto estúpido, e eu disse, sério, não sei, cara, sempre ouvi dizer que quando alguém faz isso morre uma semana depois. Ele me chamou de idiota, começou a correr entre as sepulturas, porém chegou só até a metade. Disse que não se importava com a suposta maldição, mesmo assim não completou a corrida e voltou para onde estávamos andando. Zoamos com ele, claro. A coragem parecia ter lhe abandonado no meio do caminho. Perguntamos se ele estava com medo, e para nossa surpresa, ele respondeu que sim, que ficou assustado na metade do trajeto. Mas enfim, esquecemos isso, voltamos para a estrada, fumamos alguns cigarros, batemos um papo por alguns minutos e logo já estávamos prontos para ir embora. Não havia jantado, estava ficando com bastante fome. Era por volta das 11 horas quando voltamos para a cidade. Na parte sul da cidade há um McDonald's. Paramos lá para comer. Quando saímos do carro, ele estava debaixo de uma luz da rua, estava bastante iluminado. Então, o carro estava bem debaixo de um poste, né? Quando chegamos lá, um amigo notou pequenas mãos impressas por todo o carro, não menos que 20. Eram do tamanho de uma criança de uns 2 anos, mas não eram todas do mesmo tamanho, só que eram todas muito, muito pequenas. Estavam no topo do porta-malas, no teto, nas laterais. Dava para vê-las porque estavam contornadas na poeira da estrada de cascalho. Lembro-me de olhar bem de perto. Podíamos ver as impressões digitais sob a poeira branca, destacando cada detalhe. Foi a coisa mais estranha que eu já vi. Não há explicação. Se elas estivessem lá antes de irmos, teriam sido cobertas pela poeira, né? Da hora que a gente voltou. Então a gente não conseguiu entender. Como uma criança poderia ter subido nesse carro? Não havia crianças por perto, nem mesmo perto da casa do proprietário do carro. Tentamos encontrar uma explicação razoável, mas não fazia sentido. Disse ao meu amigo que correu entre as sepulturas para ficar de olho. Até hoje, se você mencionar isso a ele, ele sai de perto ou fica bravo. Já se passaram quase 20 anos desde que isso aconteceu. Gente, sabe uma coisa interessante também? Porque, tipo assim, duas coisas. Se vocês colocaram o carro bem debaixo de um poste, então na hora que vocês saíram, vocês teriam observado se essas marcas já estivessem lá. Igual você falou, se tivessem sido feitas antes, no trajeto de volta, a poeira teria coberto, né? Mas de todo jeito, se a poeira não tivesse coberto, enfim, na hora que vocês saíram do carro, vocês teriam observado, porque a luz estava bem em cima. E outra questão, se fosse, por exemplo, uma criança ou, não sei, alguém muito pequeno tentando fazer alguma brincadeira e deixar marcas em cima do teto do carro, não ia ter como ter só a marca da mão, porque a pessoa ia ter que subir no carro, a não ser que a pessoa levasse uma escada, né? Então ia ter marca, né? Do joelho, do pé, da pessoa tentando subir. E não tinha, né? Pelo jeito tinha só mãos. E, nossa, muito estranho. Mas eu acho também, assim, que é uma questão de falta de respeito, sabe? A pessoa... Eu não falo nem da lenda urbana em si, mas a pessoa desrespeitar, né? Um cemitério, enfim. E eu acho que essas coisas acontecem muitas vezes, não é nem pra fazer maldade, mas pra ensinar. Tipo assim, peraí, você não quer respeitar não? Você acha que é bobeira? Não é nem pra acreditar na lenda nem nada, mas pra ensinar, porque vai que um dia essa pessoa faz alguma coisa mais séria, mais grave, com algum outro fator sobrenatural, vamos dizer assim. Então pode ser até, não sei, alguém que acompanha essa pessoa, alguém que protege, ou alguma outra entidade, força, não sei, que fez mais no intuito de ensinar, porque 20 anos depois vocês ainda falam do assunto, apesar dele ficar bravo, então deve estar bem, né? Não foi cumprido de fato a lenda urbana. Então, não sei, é minha opinião. O que vocês acham?
dessa história? Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que realmente existe uma lenda urbana, que poderia ter acontecido alguma coisa com esse amigo se ele tivesse terminado o trajeto? Eram fantasmas das crianças lá, quiseram assustar ele, quiseram ensinar, dar uma lição para ele? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. E a próxima história é o fantasma sequestrador. Nos anos 90, eu me mudei do estado que eu morava para um outro estado um pouquinho longe. Pouco depois, o meu irmão decidiu seguir o mesmo caminho e alugou uma casa antiga construída nos anos de 1800. A casa parecia normal por fora, mas o seu interior emitia uma sensação terrível. Uma atmosfera desconfortável que logo ficou evidente quando eu entrei para ajudar com a mudança. Os cabelos da minha nuca se arrepiaram e eu me senti profundamente desconfortável, como se aquele lugar não fosse nada agradável. Enquanto carregava objetos para o quarto, ouvi sussurros, como se houvesse uma discussão intensa ocorrendo bem no andar, bem acima do teto do quarto. A sensação me fez sair correndo do cômodo e perguntar ao meu irmão se ele também tinha percebido algo estranho na casa. Ele confirmou que sentiu algo estranho sim, mas assegurou que estava tudo bem. Apesar disso, meu irmão começou a vivenciar acontecimentos estranhos na casa. O mais alarmante deles envolveu a minha sobrinha pequena, que foi encontrada vagando sozinha numa estrada movimentada e com a mão erguida. A polícia e outras autoridades foram chamadas para investigar o incidente. E minha sobrinha, com apenas 4 anos de idade, explicou que saiu para dar um passeio com uma senhora idosa que morava lá. A história, intrigante, se tornou ainda mais misteriosa, pois a porta da frente era pesada demais para uma criança de 4 anos abrir sozinha. Ninguém conseguia entender como ela conseguiu sair de casa. A minha sobrinha explicou com sinceridade e honestidade impressionantes que a senhora idosa abriu a porta. Elas acariciaram o cachorro por um tempo e depois saíram para passear. Diante desses eventos perturbadores, meu irmão decidiu se mudar da casa e nunca mais voltou para ela. A lembrança desses acontecimentos permanece viva em nossas memórias e deixou uma sensação inquietante que talvez algum dia aquele lugar ainda dê um jeitinho de nos assombrar. Gente do céu! O fantasma superou todos os limites de loucura. Porque assim, vocês já ouviram falar que fantasma não pode sair do lugar onde ele está? Não sei se é verdade, tal, se tem alguma coisa, algum vínculo. Mas essa mulher não, essa mulher pegou a criança e saiu pra passear. Meu Deus do céu, gente, eu sou uma mãe mega medrosa, muito mesmo. E eu preciso me conter muito pra não passar isso pra minha filha, sabe? Pra não ficar podando ela com coisa que, enfim, tipo assim, privar ela de viver coisas porque eu tenho medo, entende? E nossa, se isso acontecer, meu Deus, se isso acontecesse comigo, juro, eu não faço ideia do que eu faria. Não consigo nem imaginar. Não consigo nem imaginar. Imagina a menina andando numa via. E assim, a criança vai inventar isso que jeito? Do nada, do bueiro, né? Entende? Não sei, ainda mais 4 anos. Não tô impressionada. Impressionada. Mas assim, aqui eles já sabiam, né? Que a casa não era muito desabitada. E, enfim, então eles já imaginavam o que tinha acontecido, né? Não sei se eles descobriram quem é que era essa senhora e tal. Mas, enfim, muito interessante. Me deu um certo medinho materno aqui. Então é isso, meus jovens humanos. Por hoje é só. E eu espero muito que vocês tenham gostado dos relatos. Me mandem relatos se vocês tiverem algum. E curte o vídeo, por favor. Curte esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que você conhece um monte de gente que gosta de sobrenatural e mais um monte que não gosta e morre de medo. E você pode mudar essa realidade triste da pessoa. E se inscreve no canal. E não é possível, né, gente? Todo vídeo eu vou ter que aguentar uma ameaça, né? Mas você sabe, é um sussurro pra eu mandar um fantasma sequestrador aí, hein? Por favor, se inscreva no canal.
Se tiver a opção de hypar, hypa pra mim, por favor, que vai me ajudar demais. E é isso, pessoal. Muito obrigada mesmo por ficarem até aqui. Se você conseguiu chegar até o fim, comenta aqui pra mim. Eu sou um jovem humano bem corajoso. E até a próxima. Tenham bons pesadelos, meus bebês.